Estamos de volta com o programa de quinta. O Facebook aqui está fazendo sucesso. Rita Zonaro, manda um abraço para o Miguel Mortago, a voz da verdade. Manda um abraço para Rita. Não, é que eu fico sem graça agora. Sou timidão. Rita, um grande abraço para você. Brigadão, viu, querida, pela sua audiência aqui. O Henrique falou, manda um abraço para mim, porque eu me amo. Ela é sobrinha de um grande amigo meu, Farias. A Rita, né? É, um dos caras mais inteligentes que eu conheço, mas que lamentavelmente tá fora de circulação, né? Um abraço para o Eduardo Santos da Rede TV, que estuda comigo. Tá mandando um abraço. E para todo mundo. Oi? 5 o quê? R$5, tô devendo. Ah, eu tô devendo R$5 para ele. Ele me ajudou a pagar lá. Mas deixa quieto. 3 coisas. Hã? Pode falar alto, produção. Vocês têm que falar alto, porque senão eu não escuto. É, você não tem aquele... aquele aparelho Telex. É. O assunto dos 3 pontos. Tá. Voltamos aqui, Miguel Samiro Brito. Manda um abraço também para Sincopetro. José Alberto Parma Gouveia. Diz para ele liberar o combustível. E outro abraço para mim. O pessoal da Sincopetro libera lá o combustível. O combustível para o Samiro poder abastecer a Mercedes dele. 3 leis, gente. 3 leis que, se for ensinado nas escolas... O Miguel estava falando assim que a coisa muda. E foi no último bloco que eu gostaria que você explanasse em breves palavras. É difícil breves palavras. Basta dizer o seguinte, tudo que a gente imagina que o político deve fazer, existem 3 leis que obrigam eles a fazerem. Só que eu duvido, faço pouco e dou risada, que 10 ou 15% das pessoas saibam que elas existem. Uma é um tal de plano plurianual. Diz o quê? É para evitar que o prefeito que entre sacaneie o prefeito que saiu. Então, já para falar de como falam que a gente é petista, então vamos dar um exemplo petista, isso, né? Porque a gente já fala que a gente é petista, a gente já ganha mesmo agora. Teve a Vila Olímpica lá que parece que o Bururu deixou a fazer algumas coisas. Certo. Entrou o novo prefeito. Tá. O que acontece? Ao Bururu, se ele cumpriu a lei, certo. Essa feitura desse Olímpico lá, dessa coisa, porque aquilo lá é uma coisa, né? Certo. Aquelas obras lá são terríveis. Então, se ele cumpriu a lei, aquilo está constando no plurianual dele. Ele botou lá que ele ia fazer esse tipo de coisa. Quando o outro entrou, a obrigação dele é continuar com aquilo que parou. Porque aquilo é dinheiro público. Então, quando esse entra e simplesmente abandona, é malversação do dinheiro público. Agora, o que é necessário? Que os vereadores obriguem o cumprimento da lei plurianual. Essa é uma das principais. Hoje vira político o negócio, né? Não, porque já que ele não fez, ele era do partido de oposição, então vamos, né? Só que o cidadão pode mover uma ação contra a Câmara no instante em que ela não presta atenção na lei plurianual. Mas você não acha que o telespectador, o eleitor, ele vota e deixa pra lá muitas vezes? Porque ele não tem noção, ele não tem noção dessas coisas, ele acredita naquilo que o vereador fala. Essa é a lei plurianual, que seria uma continuidade do trabalho e ninguém seria lesado independente de partido político, é isso? Sim, claro. Não, o povo seria lesado, o dinheiro público. O dinheiro público, o dinheiro do imposto. É. Segunda lei. A segunda lei é a lei de diretrizes orçamentárias. Que seria o quê? É uma lei que antecede o orçamento do município. Então o prefeito vai dizer para os vereadores, vai dizer assim, ó, vereador, ó, o ano que vem, eu quero fazer isso e aquilo. Ele manda uma relação para a Câmara Municipal dizendo onde ele vai investir a grana. Do que ele vai e de que forma. Certo. E de que forma. Como é que ele vai fazer, onde que ele vai jogar, de que jeito que ele vai fazer, da onde que vem esse dinheiro. Aí ele vai dizer, eu quero fazer isso e isso é no plano plurianual. Que eu vou continuar. Que eu vou continuar. Certo. Então os vereadores, olha como tudo vai na mão do vereador. O plano plurianual vai na mão do vereador, ele que aprova. A lei de diretrizes orçamentárias é o vereador que aprova e pode fazer as emendas que quiser. Então, por exemplo, o vereador ele acha que no bairro tal precisa asfaltar 6 ruas. Ele faz uma emenda pedindo para colocar no orçamento? Não.
o vereador ele não pode indicar nada que mexa com a iniciativa do executivo. Certo. Ele pode pedir para fazer esse tipo de coisa. Não que seria uma obrigação. Não. Agora, o que ele pode fazer? Se ele tem um bairro e que está todo esburacado, que não tem, por exemplo, um posto de saúde, não tem uma creche, e ele vê lá na lei de diretrizes orçamentárias que a prefeita, ao invés de cuidar daquele bairro, por exemplo, e ela está querendo fazer, sei lá, um salão de baile, ele pode cortar o salão de baile, alegando que aquilo é prioritário. Certo. É ele. Mas eu nunca vi Não, você nunca vai ser ver. rejeitado. Não, nunca vai ver. Aliás, eles nem leem, porque por lei tem tudo prazo para ir para a Câmara. Os caras não leem as leis. Agora a minha pergunta é, se isso não é cumprido, né, as diretrizes orçamentárias elas não são cumpridas, quem que fiscaliza isso? O vereador, o Ministério Público ou É o inspetor bugiganga? vereador que tem que ver isso. É o vereador. Então quando eu digo que Porque a é gente impossível o prefeito ser corrupto sem que o vereador também não seja. Porque a gente ouve muito assim, olha, por exemplo, requerimentos na Câmara, né? O requerimento não passa porque alguns vereadores alegam que não é o papel do vereador, existe o Ministério Público para isso. É assim então o papel do... Não, isso não existe. Isso não existe. O G, quando votou a favor da prefeita, alegou esse absurdo. Isso é uma vergonha. Sabe, olha, sinceramente, é a coisa mais dantesca que eu já vi acontecer dentro do Legislativo. Tudo o que acontece dentro do município é de competência do vereador legislativo. Por isso que o nome E seria ter Casa opinião. de Leis? Casa de Leis. Exatamente. Se eles falarem um palavrão lá dentro, eu posso escrever isso no manchete do jornal e não posso ser processado, porque o palavrão foi dito dentro de uma Casa de Leis. Entendi. Você viu? É um poder muito grande, mas eles enganam, eles não deixam a população saber e jogam a culpa tudo no prefeito. Terceira lei. A terceira lei é o orçamento. Certo. Então no orçamento o prefeito vai pegar o que ele vai arrecadar, da onde que vem esse dinheiro, a quantia que ele espera aumentar de impostos, o crescimento econômico das indústrias, do ICMS, do IPI, do IPE, não, IPI não é dele, não é do município, é da União, do Estado, Imposto sobre Serviço, Certo. ISS, é um outro nome. Eu ia falar isso, mas eu achei que eu ia sim, errar. não. É sério que eu ia falar ISS. Então ele junta tudo aquilo e ali ele vai dizer, aqui a lei de diretrizes orçamentárias dá todas as diretrizes para o orçamento. Então a briga sai nessa lei do meio, para que a lei do orçamento venha direitinho, tudo direitinho. Então a partir daí, o vereador quando diz eu não posso fazer nada, a vontade vai lá bater nele. Não, não pode. Não. Mas dá vontade, porque no instante que ele fala assim... Vontade você pode ter. Não, vontade eu posso ter, eu A posso ter. vontade, você não pode... O que irrita é quando você fica sabendo que tem um bando de tonto que acredita quando o vereador fala assim, não, mas isso daí eu não posso fazer nada. Pode, só não faz porque não quer ou porque tem interesses por trás. Você acha disso que daí. o nosso sistema atrapalha? Porque às vezes a gente fala assim, um vereador ele fala assim, em qualquer cidade, ele fala, olha, eu faço parte do grupo do governo. Então o que me mandarem votar, eu vou votar. O que o líder mandar eu votar, eu vou votar. Você acha que o nosso sistema que atrapalha, esse nosso sistema que a gente tem, que é o presidente, o prefeito, os vereadores, sabe, essa coisa do presidente, dos deputados, do Senado? Também faz parte da nossa cultura e quando você percebe, por exemplo, os vereadores, você percebe que o nível de conhecimento, de educação formal é muito baixo. Então, normalmente, eles são muito simplórios, ele vem de uma cultura estritamente pobre e brasileira, onde que nós temos por trás um tipo de cultura do oprimido. Certo. Então, o vereador, quando ele consegue ganhar uma eleição, ele prometeu, ele fez isso, ele fez aquilo, só que ele tem uma ascensão social. Ele deixou de ser o Zé Mané cozinheiro, ele deixou de ser o Zé Mané operário, ele deixou de ser o Zé Mané vendedor de churrasquinho, e aí ele passou a ser vereador de uma cidade. A condição social dele é um baque muito grande, se eleva muito rapidamente a condição social do cara. Só que quando ele chega lá, ele percebe uma coisa, a população não tem muito o que pedir,
mas o poder econômico tem. O executivo. O executivo, que é representado pelo executivo. Se você pegar, por exemplo, o orçamento, 190 milhões, 300 milhões de reais, alguém vai comer aquele dinheiro. Que é o quê? As empresas que estão em volta do executivo. Então o vereadorzinho, coitadinho, que tinha boa vontade, que tinha tudo, só que ele não tem estrutura pessoal. Ele não tem estrutura cultural, ele não tem estrutura educacional para chegar e falar, não, eu represento não o interesse da elite, não é interesse de quem tem grana, eu represento o interesse da população. Só que a população não cobra dele, então ele não se sente obrigado. Tá muito bom, né, o papo hoje. Nossa. Muito educativo. Tá gostando? Nós vamos para o terceiro bloco de esse nosso papo com o Miguel Mortag. Hoje virou uma Marília Gabriela. Hoje nós estamos falando com o indicator, diretor, com o Miguel Mortag. Não é? Virou um programa bacana, tá muito gostoso isso aqui. Um abraço também, Pedro Amorim Filho. Já que insiste, tá estrelinha, hein, Pedro? Eu não insisti, não, pra você escrever. Já que insiste, lembra-te também de mim. Eu vou lembrar de você quando estiveres no paraíso. Pedro Amorim não é aquele que fica pregando negócio de o Pedro religião, é contra tudo. Não, negócio de religião. Só a dele é boa. Nossa. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.